dia a todos vocês que estão acompanhando a programação da Amazon Sat. Boa tarde para você que acompanha o nosso programa na reprise, que começa às 3h30 da tarde. É um prazer te ter conosco nesta quinta-feira, dia 5 de outubro de 2017. Seja muito bem-vindo, tá? Hoje nós vamos falar sobre muitos assuntos interessantes aqui no seu Estúdio Sat, que é o seu programa de variedades da TV amazonense. Hoje nós vamos falar sobre signos, sobre mapa astral. Você acredita nisso? Não? Por quê? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais a respeito de astrologia. Hoje vamos falar sobre pompoarismo, hoje vamos falar sobre o cérebro, como você pode exercitar o seu cérebro. Tem a sua avózinha, sua mãe ou você mesmo que anda meio esquecido, meio esquecida. Então assiste o programa de hoje que a gente vai ter um neurocientista aqui dando dicas especiais e essenciais para a sua vida, viu? Eu quero te fazer uma pergunta. Como foi que você acordou hoje? Como está o seu humor? Você sabe a diferença entre temperamento e personalidade? Será que você é colérico, fleumático, sanguíneo ou melancólico? Nós vamos saber mais a respeito de temperamento hoje com a psicóloga Raquel Barroso, que já está aqui conosco. Oi, Raquel, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Prazer te ter aqui com a gente novamente, viu? Obrigada. Raquel, temperamento. Então, acho que a primeira pergunta que eu quero te fazer hoje, qual é a diferença de temperamento para personalidade? Então, Paulinha, quando a gente pensa em temperamento, ele faz parte de um tripé que a gente chama, que é personalidade, temperamento e caráter. A personalidade é um conjunto de emoções, né, de cognições e de fatores que determinam o nosso comportamento. O temperamento a gente pode colocar exatamente como um tempero, né? Como que ele funciona? É como se realmente fossem as influências, né, dos nossos pais, ele tem muita ligação biológica. Então, sabe aquela pessoa assim, você é muito parecida com seu tio, é muito parecida com o avô. Essas influências, né, de comportamento das nossas relações, ela vem interferir também na nossa personalidade. E aí a gente chama que é o tempero, né? Um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe, aí vem a formar também essa parte de personalidade que a gente tem. Então, temperamento pode influenciar na personalidade, mas a personalidade não influencia o temperamento. Elas estão juntas, né? Acaba que a gente encontra todo mundo junto. O tripé é a personalidade, o temperamento e o caráter. E o caráter, ele vem ser aí a consequência das nossas vivências, né? Aquilo que a gente vivenciou, se é uma pessoa que durante toda a sua vida lidou bastante com caridade. Então, qual é o caráter que ela vai acabar moldando, né? De uma pessoa que faz realmente algumas atividades voltadas para isso. Então, acaba que é uma consequência. O temperamento vem ser uma parte da personalidade. Entendi. E Raquel, tem como mudar o temperamento? Porque algumas pessoas falam, né, assim, essa menina nasceu com essa personalidade, não tem como mudar, mas o temperamento dela dá para mudar. É possível fazer isso? Então, o que a gente tem? É um estudo bem antigo, né? Começou lá com Hipócrates, lá no tempo da Grécia. E aí, ele era um médico grego que ele falava que os nossos humores eles estavam ligados diretamente com os nossos órgãos. Né? Então, ele falava que muitas das coisas que a gente tinha no nosso corpo é que influenciavam no nosso humor. Então, a gente tem aí 4 tipos, né? Que a gente está mostrando na tela. O colérico, o fleumático, o melancólico e o sanguíneo. E aí, assim, alguns estudos vão mudar um pouco o nome. Eu coloquei lá para diferenciar. Em alguns a gente vai ter esse nome. Em outros a gente vai encontrar como... A gente tem lá em cima o artesão, o guardião, o idealista ou racional. A ideia como tudo na vida, a gente tem aquela tendência a acabar categorizando, né, as pessoas, os perfis, para que a gente possa trabalhar melhor. Então, aí a gente tem essa diferença entre esses humores, onde a gente sabe aquela pessoa que é totalmente agitada, dinâmica, animada, a gente considera nesse perfil, né, do sanguíneo. Do colérico, ele também é uma pessoa animada, mas ele está muito ligado com aquela pessoa, assim, que é exagerada, que é uma pessoa, assim, altamente, né, espontânea demais. Então, a gente sempre, em tudo, a gente vai trabalhar com as polaridades. Assim como tem os pontos positivos, eu coloquei para exemplificar o ponto negativo. Onde não adianta você ser uma pessoa altamente dinâmica, mas se você usa a polaridade negativa, você vai ter quais pontos aí? Então, a gente vai pegar ali do fleumático, por exemplo. O negativo dele é que ele é muito calculista, ele é temeroso, é desconfiado, ele tem um perfil mais introvertido e ele acaba sendo uma pessoa um pouco mais desmotivada. E aí é importante saber do temperamento, por quê? Porque aí a gente vai conseguir, tanto a pessoa ter um autoconhecimento, é importante ela se reconhecer, saber quais são os seus pontos, as suas características, e aí a gente pode começar a trabalhar não numa mudança radical,
mas de que forma ela pode melhorar esses pontos negativos e trabalhar muito mais os pontos positivos. Olha aí, gente, ponto positivo do sanguíneo: entusiasta, afável, simpático, companheiro, compreensível. Os pontos negativos: indisciplinado, impulsivo, inseguro, exagerado, medroso. O colérico, vermelhinho aí de baixo. Pontos positivos: energético, resoluto, independente, otimista, prático. Os pontos negativos: intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível. O melancólico, ele é habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, idealista, leal, dedicado. De pontos negativos, ele tem como egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, crítico, vingativo. E o fleumático, que é o verdinho aí, calmo, eficiente, conservador, prático, líder, bem-humorado. E os pontos negativos: calculista, temeroso, desconfiado, introvertido, desmotivado. E aí, Raquel, a gente observa que seria bacana se nós tivéssemos um pouquinho de cada dos pontos positivos, claro, né? Então, Paulo, mas a ideia não é a gente categorizar e fixar em um ponto só. Sim. Tem vários testes, né? E aí é importante a gente saber que, assim, esses testes de internet, o que eles fazem? Eles te dão uma noção, mais ou menos, dessas características. Mas é sempre importante você pensar em uma busca profissional, né? Um profissional realmente vai conseguir fazer uma avaliação mais precisa, vai se utilizar de ferramentas mais atuais para fazer essa avaliação. Mas entende-se que todo mundo tem um pouco de tudo. Então, a gente trabalha com percentuais. Tem pessoas que são coléricos e fleumáticos, né? Tem aí 50-50. Alguns vão ser sanguíneos e melancólicos. Então, a gente vai ter sempre essa mistura, essas combinações. Tanto é que hoje a maioria dos assessments, DISCs que a gente tem aí, né, que são avaliações de personalidade, avaliações de comportamento, eles vão muito dentro dessa abordagem, de tentar ver quais são as características. Eles não dão uma definição fechada, eles dão aí percentuais, né, onde a gente vai encontrar um pouco de cada um e aquele que é o predominante, que é onde a gente vai acabar trabalhando um pouco mais. Entendi. E Raquel, qual é a importância de entender a respeito do seu temperamento? Porque hoje existem muitos remédios, hormônios que podem influenciar, né? E dizer, nossa, essa pessoa é tão ácida, o tempo todo ela é ácida, eu acho que ela é o temperamento tal. Mas como é que a importância de entender sobre isso? Então, Paulo, o que esse estudo vem trazer? Ele vem de uma ciência mais antiga, mas ele acaba trazendo coisas que a gente tem aqui. O que Hipócrates e Galano, que eram as pessoas que trabalhavam, né, com esse estudo, eles trouxeram aí pra gente de material? De que a importância da gente se reconhecer, de saber quais são essas características, vai influenciar no nosso equilíbrio. Então, eu posso ter aí uma pessoa que tem um certo desequilíbrio, eu vou tentar entender. Eles trabalhavam nisso no nível biológico, então eles entendiam que o humor da pessoa estava ligado a algum órgão. Então, por exemplo, um colérico, ele está mais ligado, tem lá na imagenzinha qual é o órgão, está mais ligado com a questão do pulmão, né? O outro mais com a questão do fígado. Então, ele vai fazer essas ligações no corpo. O que isso traz pra gente, né? Numa visão mais moderna? A gente não trabalha com as alterações de hormônio? Então, da mesma forma, uma pessoa mais depressiva, ela tá com uma baixa de dopamina, então ela tá com uma baixa em certos hormônios. Então, a gente precisa entender, às vezes, essa característica da pessoa, esse temperamento, como ela tá se apresentando, como é que tá a emoção dela. Isso dentro de um atendimento clínico, a gente vai reconhecer essas formas, né, da pessoa trazer essas emoções. A gente não vai transformar uma pessoa que é triste numa pessoa feliz, mas a gente vai entender o que está trazendo essa tristeza. Às vezes é uma coisa realmente hormonal, onde ela vai precisar trabalhar. Tanto é que uma das maiores dicas que eles trouxeram e que a gente utiliza até hoje é que para ter esse equilíbrio, a gente precisa ter uma alimentação saudável e que a gente precisa praticar esportes, praticar exercícios físicos, porque isso faz a regulação desses hormônios do nosso corpo e traz esse equilíbrio, tanto do nosso comportamento quanto dessas questões mesmo do humor. É verdade. Olha, tem gente já participando conosco lá pelo nosso Facebook. Deixa eu só ver aqui a pergunta que o nosso produtor mandou. Situações da vida, às vezes, fazem aflorar determinado temperamento. Isso significa que, de fato, sou, por exemplo, sanguíneo, sendo que sempre fui fleumático? Aí a pergunta é da Tami. Tami tá aí. Tami, beijo pra minha amiga que está assistindo o programa. Obrigada também pela pergunta. Então, como eu falei, tem as combinações. Você não vai ser um ou outro, mas em determinados momentos você vai predominar um pouco mais a característica de um temperamento ou de outro. Né? A gente tem, por essência, uma característica mais marcante. Como eu estou falando, uma pessoa mais alegre, dificilmente você vai ver ela com um semblante mais triste. Mas aí acontecem situações que vão fazer com que ela, né, tenha essa emoção aflorada.
Então, assim, dependendo da situação, dependendo do momento, esse temperamento, ele vai ter essas alterações, é normal. O que a gente precisa entender é que quando ele está num desequilíbrio muito grande, isso mexe tanto com o nosso organismo que às vezes a pessoa não consegue voltar ao estado dela. Entendi. Então ela acaba indo num sentimento tão profundo que aquilo dali toma conta de tudo que ela tem, né? E aí ela precisa trabalhar isso. Raquel, uma vez observando essa questão dos temperamentos, eu achei um exemplo. Você me disse se esse exemplo está de acordo ou não, tá? Tinha uma casa pegando fogo. E o sanguíneo olhou a casa pegando fogo e se desesperou e falou pra todo mundo: gente, a casa tá pegando fogo. Saiu falando pra todo mundo: a casa tá pegando fogo, como se aquilo fosse um evento. E aí veio o fleumático e ficou na frente da casa: nossa, a casa tá pegando fogo. Olha, a casa tá pegando fogo. Aí veio o melancólico: meu Deus, a casa tá pegando fogo. E começa a chorar. E aí vem o colérico: a casa tá pegando fogo? Tu vai pegar água, tu liga pros bombeiros, tu faz isso e aquilo. É mais ou menos por aí? Isso. Se botar lá no quadrozinho, isso, Paula, a gente tem gente. exatamente isso, né? O perfil de cada um, ele vai trabalhar em cada situação, a gente consegue reconhecer. Sim. Então, ó, quando a gente vê lá, por exemplo, a autoimagem de cada um e a necessidade básica. Qual é a necessidade básica do sanguíneo? É a liberdade de agir. Ai, então, gente, ele vai acho que eu ser... sou muito sanguínea. Então, ele tem muito esse tino artístico, a pessoa tem essa questão da criatividade, é aquela pessoa que chega, que fala com todo mundo, que gosta de Olha a profissão do brincar. sanguíneo, Raquel, atendimento ao público, atores. Eu sou uma artista, gente. Exatamente. Então, isso também, Paula, ajuda a gente a entender que esses temperamentos acabam guiando essa forma da gente se comportar, Sim. da gente reconhecer o outro e também ajuda nessa questão do profissional. Uma pessoa que é muito alegre, ela não vai conseguir ficar numa profissão que, às vezes, ela não vai ter esse contato com o outro. Então, a gente já vai entender que isso vai interferir nela. E aí a gente tem os outros, olha, a autoimagem do melancólico, ele é muito responsável, então traz muito isso no exemplo que você trouxe, né? Ele vai ser aquela pessoa que, ele não é que ele vai ser uma pessoa triste, mas ele vai se compadecer tanto, ele vai ter essa questão da responsabilidade, ele vai trazer isso na fala dele também. O colérico geralmente é aquela pessoa apaixonada, sabe aquela pessoa que fala e é assim, é 8 ou 80 que a gente chama? Sim. Então é aquela pessoa com muito explosiva, ao mesmo tempo que ela ama demais, ela se tiver com ódio, ela vai odiar demais, ela vai ser aquela pessoa realmente descontrolada, Ai, eu não sou dependendo essa pessoa, das situações. Não, como é a colérica, né? É, Eu esse é sou o colérica, colérico. E o fleumático é aquela pessoa mais calma. Não. Também não sou essa daí. A pessoa mais calma, em certos momentos, ela vai ajudar bastante. Então, ver como isso é interessante dentro de um ambiente profissional, dentro da própria família. Sabe aquela pessoa que tem realmente aquela calma, né? Que você conversa dentro da família, que é aquele que apazigua tudo? Sim. Provavelmente ele é uma pessoa fleumática, mas ele não vai ser 100%. Vai ter em algumas situações que ele vai ter aí uma diferença nesse temperamento. Mas só aí a gente já consegue avaliar um pouco e entender quais são os pontos negativos, o que a gente pode fazer também para compreender o outro. Estudar sobre os temperamentos, entender sobre ele exatamente para isso. Para que a gente possa tanto reconhecer isso na gente, trabalhar isso, respeitando o outro. A gente não muda ninguém, mas a gente consegue entender melhor e ajudar também. Isso em todas as nossas relações. Ai, Raquel, muito obrigada, adorei, viu? Eu já consigo visualizar. Josimar, tu é fleumático, amigo. Tu é calma, entendeu? Porque pra me aguentar tem que ser calmo. Obrigada, viu, Raquel? Eu que agradeço. Aí volta mais vezes aqui com a gente.